partir de agora, nós estamos com live no Facebook, então... E no Instagram também do Padre. Instagram do Padre, isso mesmo, facebook.com/Rádio Aliança e... É só procurar o Padre Cauê no Instagram que tá lá, tá ao vivo. Entre aí, deixe o seu comentário, compartilhe e vamos à partilha do Evangelho de hoje, Lucas 6, 20 e 26. O chamado Sermão da Montanha que nós encontramos em Mateus 5, né? Ali está o Sermão da Montanha e em Lucas, que é o Evangelho de hoje, é o chamado Sermão da Planície. Se não Jesus fala do alto, outro Jesus fala de baixo. Porém, nós encontramos na primeira parte do Evangelho, dos versículos 20 a 23, nós encontramos semelhanças em Mateus 5, do 1 ao 12, ou do 1 ao 11, né? As tradicionais bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Talvez esta palavra é uma palavra que nós precisamos retomar, porque parece que bem-aventurado é uma palavra que pouco nós entendemos, né? O que é bem-aventurado? É o que fez uma feliz aventura. Pode ser. Uma boa compreensão de bem-aventurado? Pode, sim. Bem-aventurado é feliz, né? Nós poderíamos ler bem-aventurado sempre lendo feliz. Feliz os pobres, porque deles é o reino de Deus. Felizes os que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes os que agora choram, porque haverão de rir. Então, nós vemos no Evangelho de hoje o convite e a felicidade, esse convite à felicidade, ou esse convite daqueles que primeiro são os preferidos de Jesus. A começar pelos pobres. Preferidos não significa exclusivos, né? Acho que é uma coisa que é importante. Preferidos não significa exclusivos. O Marco tem 2 filhinhas, né, Marco? E essas 2 filhinhas do Marco, certamente, quando uma está com febre e a outra não, o Marco e a esposa dão atenção a quem? A que está com febre. E ele precisa amar preferencialmente a que está com febre. Ele não ama a outra? Claro que ele ama. Mas aquela que está enferma, ela é amada preferencialmente. Quando nós vemos nas Bem-aventuranças, ou no texto chamado Sermão da Planície, de Lucas 6, que nós ouvimos, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que choram, os que são insultados, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem em vosso nome, por causa do Filho do Homem. Quando esses bem-aventurados são aqueles que preferencialmente são amados por Deus. Porque o pobre nada tem. O pobre nada tem. O pobre não recebeu, ele não tem casa. A casa do pobre é a rua. O banheiro do pobre é a rua. Ele não tem nada. Ele tem uma dependência. Evidente que alguém poderia agora dizer assim, mas eu conheço o pobre que é muito arrogante, que é muito estúpido, que não sei o quê, não sei o quê. Sim, porque a atitude de dependência não é só do pobre, não é só do rico. A atitude de dependência é uma atitude que nós precisamos criar. E o pobre que é dependente de Deus é aquele que confia na graça de Deus, é aquele que confia no amor de Deus. Nesse sentido, cabe a nós compreender que o essencial no reino de Deus, é a dependência de Deus. Não é ser rico ou ser pobre, não é ser abonado ou não ter nada, mas é a dependência do reino de Deus. Feliz, bem-aventurado é aquele que depende de Deus, que coloca a sua confiança em Deus, que coloca o seu amor em Deus, é dependente de Deus. Nós precisamos aprender, e as bem-aventuranças nos ensinam,
a essa dependência de Deus. É a primeira característica das bem-aventuranças, nós dependermos de Deus, mas ao mesmo tempo a nossa atitude de que precisa ser uma atitude transformada, convertida, modificada. E essa atitude é a atitude da pobreza de espírito, a pobreza de vida, e portanto cabe a nós vivermos essa pobreza, cada um no seu estado de vida, evidentemente, né? Um pai de família, uma mãe de família não vai agora vender tudo e agora não preciso mais de nada. Não é isso, não é assim que funciona. Mas pobreza como dependência, como aprender a depender, como aprender a viver com pouco e, sobretudo, aprender a partilhar. Sobretudo, aprender a partilhar. Porque entre os pobres, todos eles partilham um pouquinho, né? Todos eles partilham um pouquinho. Para que ninguém passe fome. Para que ninguém passe fome. E é interessante que no Pai Nosso, eu sempre nós, à medida que nós vamos crescendo no amor a Deus e na medida que nós vamos amadurecendo na fé, primeiro que a novidade vai passando, né? Novidade do sacerdócio, aquela coisa já passou. A gente precisa amadurecer. E aí, como é que nós amadurecemos? A gente amadurece na medida em que a oração do Senhor, ela interpela a nossa vida, né? Que a palavra interpela a nossa vida. Que ela dói. Quando a palavra de Deus dói no nosso coração, é que aí está funcionando. Aí pode escrever que ela está funcionando. E, por exemplo, no Pai Nosso, quando a gente diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é só o pão para mim, mas que na mesa de ninguém falte pão. Que na mesa de ninguém falte pão. E a experiência quando a gente vai a restaurante, por exemplo, né? Minha mãe me dizia não, ela tá viva ainda, né? Pelo amor de Deus, tadinha. A mãe quando a gente era pequeno, que tudo que a gente colocasse no prato era para comer. Por isso que eu sou gordo? Não é por isso que eu sou gordo, mas porque a mãe ela limitava, ela dizia assim, vocês têm que aprender a comer. E porque tem gente que não tem o que comer. Muitas vezes a gente vai a restaurante, né? Eu não tenho caseira dentro da casa canônica, então às vezes eu vou no restaurante. Quando eu vou ao restaurante, a gente vê prato com comida. Mas não dá para rezar o Pai Nosso vendo aquilo. Não dá para entender, né? Não dá para compreender isto. Então é necessário que nós criemos em nós essa capacidade de entender como os preferidos de Jesus entendem. Eu vou no restaurante, então eu preciso comer o que eu preciso. Parece tão bobo isso que eu estou falando, mas bem-aventurados são os pobres e os que têm fome, porque os que têm fome, eles esperam da dependência de Deus. E aqueles que não têm fome, eles não dependem de Deus, mas eles precisam depender de Deus. Precisam ter fome, talvez não a fome física, não a fome do estômago, mas precisam ter a fome de Deus. Então esse caminho que nós fazemos, quando a gente lê as bem-aventuranças e sobretudo quando rezamos o Pai Nosso, é um caminho de compromisso, e um compromisso sério, onde as minhas atitudes precisam refletir a atitude de alguém que é feliz, alguém que foi escolhido por Deus, alguém que depende de Deus. Eu não gosto muito de falar dos ais, porque é muito doído, né? É muito doído. Ai de vós ricos, porque já tendes a consolação. Ai de vós agora que tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós todos os que vos elogiam, porque essa é a outra característica que nós não devemos copiar. Que o cristão não deve copiar.
que é a riqueza, uma riqueza que esbanja, uma riqueza que não depende de Deus, que não é capaz de partilhar, e eu acho que isso também é importante, que não consegue dar o passo de partilhar. A risada que debocha, né? Aquele que debocha, que não é um sorrir, não é uma alegria que provém do coração de Deus, a gente pode dizer assim, é uma alegria que passa por essas coisas transitórias. E sempre quando me vem a palavra alegria transitória, me vem aquela história que Dom Deus conta, que ele via na eleição dos papas antes do concílio, aquela estopa que era queimada na frente do Papa, dizendo: assim passa a glória do mundo, sic transit gloria mundi. Assim passa a glória do mundo. Assim como a estopa queima, quando tu coloca um dedinho de fogo, ela queima toda, assim também passa a glória desse mundo. Então, toda essa glória, toda essa euforia, não alegria, porque a alegria vem de Deus, a euforia não vem de Deus. Toda essa coisa, ela passa por uma alegria, uma euforia do mundo, uma satisfação do mundo, uma satisfação do tempo. Todo esse texto de Lucas, todo esse texto que nós ouvimos, esses versículos que ouvimos, eles nos convidam essencialmente a colocar a nossa dependência em Deus e reconhecermos se somos dependentes de Deus ou se somos orgulhosos em Deus. Se a pobreza é dependência, se a fome é dependência, se a perseguição, né, que Jesus apresenta é dependência, nós somos dependentes de Deus. E se somos dependentes de Deus, somos felizes por causa disto? Somos felizes por causa disto? Por depender de Deus? Ou somos o contrário, a segunda parte do Evangelho, que é o orgulhoso? Ou nós somos orgulhosos diante dessa palavra? Isto é, nós somos as estrelas da nossa vida. Ou é Deus que nos ilumina, que nós somos como a lua, que refletimos a luz que vem do sol, né? O sol brilha e a lua, ela como que reflete essa iluminação do sol. Ou nós somos a lua que refletimos o sol, o brilho do sol, ou nós somos um buraco negro que só tem escuridão, não consegue ser iluminado pelo sol. Nesse ponto, para nós perguntarmos, refletirmos no dia de hoje, somos bem-aventurados, somos felizes por depender de Deus? Ou nós não queremos depender de Deus? Essa é a pergunta que nós podemos responder hoje na partilha do nosso Evangelho. Queremos depender de Deus? E o que nos falta para depender de Deus? Somos dependentes de Deus? E o que nos falta? Se ainda não somos, e o que nos falta para depender de Deus? Lessir, Marco, Família Aliança, esses textos precisam sempre, de alguma maneira, nos chocar bastante, não porque Jesus castiga, Deus não castiga, mas para que nós possamos fazer um exame de consciência onde nós estamos caminhando como cristãos. Onde estamos caminhando como cristãos? Nós não sabemos o dia de amanhã. E esse não saber o dia de amanhã nos leva a depender de Deus. Nesse sentido, padre, nós podemos dizer que Jesus traz hoje no Evangelho quatro bem-aventuranças, e quatro advertências,
4 bem-aventuranças, 4 mal-aventuranças, mas não... 4 advertências. Ai de vós, ai de vós. É advertências, né? Eu vou Porque contar ele até 3, dizia minha mãe. Eu vou contar até 3. Se no 3 não tiver aqui, Jesus está dizendo, ai de vós. 4 advertências. Eu ouvi uma vez também 4 lamentos do Senhor. Né? 4 advertências, porque ele realmente quer que a gente mude de vida, que a gente se dê conta por onde nós estamos indo. Jesus nunca mentiu para os seus discípulos. É verdade, né? Jesus nunca mentiu para os seus discípulos. Porque ele nos ama. Eu acho que tem um texto, agora não recordo o evangelista, não vou mentir, mas tem um texto que uma pessoa diz, eu te seguirei aonde quer que fores. E aí Jesus diz assim, as raposas têm tocas e os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não mente. Quer ser meu discípulo? É assim. É assim. Eu te seguirei, Jesus, mas deixa primeiro que eu sepulte o meu pai. E Jesus, ele dá aquele... parece que Jesus é duro. Os mortos sepultem seus mortos. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tu vem e quando a ti, vem e segue-me. Então, Jesus deixa muito claro. E deixa claro não só as dificuldades próprias do discipulado, como também as alegrias, né? Quando ele ressuscita... E ele vê, por exemplo, coisa muito bonita quando Maria Madalena vai ao túmulo e olha para Jesus e não o reconhece porque ele está ressuscitado. E Jesus diz o nome dela, Maria. Quer dizer, aquela alegria de reconhecer um discípulo. Jesus reconhece em Maria Madalena um discípulo seu. E ele está ali vivo. E Maria Madalena sai correndo para dizer, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, não é só de dificuldade, mas Jesus é muito honesto. Jesus é muito honesto. É muito claro no discipulado. Ele não mentiu para ninguém. E os evangelhos nos mostram essa clareza de Jesus, do discípulo, para que nós não nos, como é que eu vou dizer assim, para que nós não tenhamos medo, não tenhamos vergonha daquilo que Jesus nos chama. Então, os ai de vós, muito mais do que medo, são advertências. São uma forma de dizer assim, não é assim que vivem os meus discípulos. Quem me segue não pode viver assim. Quem me segue tem que depender de mim. Quem me segue tem que viver com pouco. Quem me segue sabe que vai sofrer as injustiças do reino. Quem me segue ama até os inimigos. Então, essa é a dor das bem-aventuranças, se a gente pode assim dizer, ou do Sermão da Planície, que as bem-aventuranças é Mateus 5. Depois um exegeta vai estar escutando o programa e vai me criticar. Do Sermão da Planície, né? Então, essas são, para nós que temos casa, que temos um banheiro para usar, vocês me desculpem o termo, mas eu acho que é importante, às vezes, a gente ser duro conosco. Nós que temos uma casa, temos roupa, nós temos comida, nós temos banheiro, é difícil depender, porque nós trabalhamos com o nosso suor, nosso empenho, fazemos de tudo e fazemos achando que tudo depende de nós. Pobre é aquele que faz tudo dependendo de Deus. Pede comida para que lhe deem. Se humilha para pedir um banheiro para que se possa fazer o mínimo que um ser humano consegue. Dependência significa um ato de humilhação, um ato de esvaziamento, um ato de sair de si. Nas bem-aventuranças, ou no texto de hoje, de Lucas 6, nós precisamos fazer esse ato de dependência de Deus. Crer que tudo depende
de Deus. Não que nós não tenhamos a nossa responsabilidade. Também não é se jogar nas cordas, mas dependência de Deus, de reconhecer que tudo é dom. O trabalho que eu tenho é dom de Deus. A família que eu tenho é dom de Deus. Os amigos que eu tenho é dom de Deus. As pessoas que eu preciso amar são dom de Deus. Tudo é dom de Deus na minha vida e eu preciso depender deste dom. Me jogar, sim, nos braços de Deus como dependente do seu amor, dependente da sua graça e vivendo a pobreza, vivendo as injustiças do reino, vivendo a coerência de discípulo de Jesus. Portanto, que nós possamos depender de Deus nesse caminho do pobre, do que tem fome, do que é injustiçado pelo reino. O que não é fácil. Mas com Jesus é possível. Mas dói. Dói. Isso chama-se maturidade espiritual. Maturidade na fé. Amém? Amém. Amém. Então Shalom. vamos com uma música e retornamos em seguida.